Olá, amigos! Hoje haverá uma questão bastante difícil, mas interessante, um tema sobre o qual existe muito pouca informação na internet. Poucas pessoas tocaram no tema do investimento, do dinheiro do ponto de vista da moralidade, dos valores cristãos e dos valores humanos universais. Na nossa comunicação diária, ouvimos repetidamente apenas um ponto de vista: o dinheiro, a riqueza é mal. O amor ao dinheiro não conduz ao bem. Isto significa que nada de bom se pode esperar de investir ou ganhar dinheiro. Do ponto de vista de uma mundividência religiosa, seremos todos pessoas envolvidas em investimentos, bons ou maus. Vamos descobrir juntos. Lembro-me de uma história antiga que me aconteceu há muito tempo, há uns 15 ou 20 anos. Ao visitar a Lavra Kiev Pechers, nós, na companhia de vários amigos, reparamos casualmente que muitos carros caros estavam estacionados perto dos mosteiros, Lexus, Mercedes de alta classe, que eram conduzidos pelos monges que serviam esta igreja. Isto é, de facto, observamos um estilo de vida muito modesto e rico do clero. E um dos nossos conhecidos de alguma forma ousou e falou com um desses monges, um padre ortodoxo. E em a conversa tocou, de alguma forma, casualmente neste assunto. O tema do amor ao dinheiro, à riqueza, às finanças. Ao que, para simplificar, aquele padre simplesmente respondeu algo do gênero: tens razão, humano a carne é fraca e pecaminosa. E nós, sacerdotes, não somos exceção às regras. Somos também pessoas vivas. Era simplesmente impossível dizer-lhe qualquer outra coisa, responder-nos, visto o estilo de vida imodesto destes sacerdotes em particular. Riqueza material que possuíam pessoalmente. Casas tão caras e luxuosas, carros de alto estatuto estavam estacionados naquela igreja em Kiev, todos Lexuses e novos Mercedes. Vocês, como investidores, acho que este tópico será bastante interessante. Então, vamos averiguar. O que se encontra a este respeito, sobre o tema dos investimentos, na literatura sobre investimentos, incluindo a literatura estrangeira. Existe um tipo separado de investimento, até mesmo uma classe de investimento, que é chamada de investimento do pecado, na terminologia econômica americana. Isso inclui qualquer investimento em áreas de negócio que possam ser chamadas de imorais e imorais. Por exemplo, um negócio relacionado com a venda de cigarros, álcool, armas e assim por diante. Para ser honesto, as ações de dividendos mais lucrativas são as das empresas de tabaco e álcool. Segundo as estatísticas, nos últimos 100 anos, os investimentos nestas empresas trouxeram mais dinheiro aos seus proprietários. E quando houve a ideia de que precisa de vender a sua alma ao diabo, é isso que imagina. O diabo vem ter consigo e tenta-o: vai comprar uma ação desta empresa ou não? Vai fazer isso ou não? Se alguém está a negociar isto, então tal comportamento está inteiramente na sua consciência. Se a moralidade e a ética de uma pessoa, os seus fundamentos espirituais são fracos, então ela pode sucumbir a tal tentação. Sucumbir à tentação de obter alguns % extra. Rentabilidade. Por que não tentar? Infelizmente, existem algumas organizações, incluindo religiosas, que estão oficialmente envolvidas na venda de álcool e tabaco. Além disso, por vezes sem pagar impostos, parecem estar a vender a sua alma ao diabo, a sua consciência. Quando uma pessoa começa a negociar com a sua consciência, acaba sempre mal para ela. Não vou agora justificar estes investidores, estas pessoas. O capitalismo como sistema geral, como modelo econômico não tem absolutamente nada a ver com isso. Embora muitos estejam a tentar fazer a ligação, tentando acusar qualquer usura, quaisquer relações monetárias e de mercado de pecaminosidade. Por exemplo, em algumas religiões e sociedades tradicionalistas, tentaram proibir a usura e os juros dos empréstimos. Mas depois os líderes dessas religiões e das próprias sociedades tradicionalistas foram os primeiros a abandonar esta ideia, uma vez que sem bancos, sem alguns intermediários são simplesmente impossíveis de imaginar relações modernas mercadoria-dinheiro. Sem o conceito de crédito, a economia não queria funcionar de forma eficaz. Aqui já existe uma escolha ao nível valores humanos e espirituais universais de cada pessoa, de cada investidor individualmente. Se tiver esse núcleo espiritual, então nunca investirá em algo imoral,
Poderá perguntar: onde está essa linha tênue? A resposta é: a linha da moralidade é construída individualmente para cada pessoa. Ou seja, você mesmo traça essa linha, ela é traçada pela sociedade em que vive. Por exemplo, o famoso investidor Warren Buffett sempre disse: jamais consideraremos a ideia de investir em tabaco e empresas de álcool. Nós simplesmente tomamos coletivamente uma decisão tão comum, já não avaliamos as campanhas da lista dos chamados investimentos pecaminosos. Não nos preocupamos com a rentabilidade a esse preço. Sabe que nos Estados Unidos a sociedade é das mais religiosas, a maioria das pessoas são muito religiosas. Uma escolha moral peculiar. Como é que qualquer pessoa toma uma decisão em que área trabalhar, com quem comunicar e com quem não? Em que gastar o seu dinheiro, os seus recursos e o seu tempo livre, e o que não? Compreende que trabalho, por exemplo, na indústria de acompanhantes, a prostituição, o lenocínio é vender a alma ao diabo. Apesar da rentabilidade aparentemente elevada, tal atividade tem custos não óbvios, perda de equilíbrio mental. Na verdade, o resultado é uma alma humana aleijada, a psique de uma pessoa está quebrada. Você compreende isso, mas, por exemplo, uma jovem estúpida que de repente precisou de dinheiro fácil por algum motivo não entende isso. Dizemos que idealmente deveria haver livre escolha, livre arbítrio de uma pessoa. Mas estipulamos que o papel das instituições educativas é também muito importante. A educação dos filhos pelos pais na família, professores no jardim de infância e na escola, instituições religiosas, tudo isto forma os fundamentos morais de uma pessoa, molda a visão do mundo, mental e espiritual, atitudes morais que então, ajudá-lo a tomar as únicas decisões corretas. Nas condições da sociedade em que esta pessoa pretende viver. O que é permitido numa sociedade, num país, pode ser proibido, não permitido do ponto de vista moral noutra sociedade, noutro país. E como não vão para o mosteiro de outra pessoa, e cada um tem as suas próprias diretrizes morais, incluindo em atividades como investimentos, hábitos financeiros e literacia. Ou seja, você, enquanto investidor, mesmo antes de investir o seu dinheiro em alguma coisa, antes de olhar para as demonstrações financeiras da empresa, eles devem fazer uma espécie de auditoria, verificar essa empresa também do ponto de vista moral. Mas não vou prejudicar as pessoas ao fazê-lo? Quão útil será tudo isto para eles e quais serão as consequências? A análise abrangente, a presença de valores espirituais, é isto que distingue uma pessoa razoável de um selvagem. Um investidor razoável de apenas um estúpido, pessoa limitada. Compreende que se sacrificar a sua consciência uma vez, uma segunda vez, então esse rendimento recebido dessa forma não lhe trará qualquer conforto psicológico na velhice, nem felicidade, nem alegria na vida. Será constantemente roído pelo verme das dúvidas: a questão está certo? Entrou? Será muito, muito difícil clarificar a consciência na velhice. Se estudar cuidadosamente, por exemplo, o Evangelho, o ler com atenção, compreenderá que na verdade está escrito sobre as riquezas, sobre os tesouros. Mas sobre as riquezas espirituais e sobre tesouros espirituais. E sobre as riquezas materiais, pouco se fala de finanças. A frase mais famosa que se costuma lembrar é: é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Todos conhecem a história. Vou tentar contá-la de forma breve e simples. Um homem, um jovem, veio a Cristo e pediu para entrar no reino eterno de Deus. Tipo: eu guardei todos os mandamentos, tu não matarás, não roubarás, honrei o meu pai e a minha mãe. Então Cristo convidou este jovem a segui-lo, mas este jovem, por acaso, era rico e não o queria seguir. Afinal, atrás dele estava um enorme trem de valores materiais, um fardo de responsabilidade, mesquinhez, relutância em abdicar do seu dinheiro, e não o desejo de sacrificar. Como geralmente acontece, deve primeiro vender a sua propriedade, casas, e só depois ir para o reino dos céus. E ele próprio não estava pronto para partir tudo durante a noite e seguir Cristo. Embora parecesse haver obstáculos formais, não havia. E então Cristo voltou-se para os seus discípulos e disse esta célebre frase: é difícil a um homem rico entrar no reino dos céus. Reino dos céus. E esta citação é muitas vezes replicada por populistas e utilizada de forma errada.
Dizem que algures na Bíblia se diz que a riqueza é uma espécie de mal inequívoco. Embora isso não seja verdade, o próprio Cristo não o disse. Ele não disse que é completamente impossível entrar no reino dos céus. Ele usou a palavra difícil. É difícil para um rico entrar no reino dos céus. E uma pessoa escolhe ele próprio quais os esforços que deve fazer para atingir os seus objetivos. Afinal, nada impedia aquele jovem de simplesmente ir e seguir Cristo, empurrando os pensamentos sobre o dinheiro para segundo plano. Ele simplesmente não queria fazê-lo sozinho, voluntariamente, foi puxado para trás, como que por um fardo pesado, oprimido por este grande capital acumulado. Mas na vida não há preto e branco, há sempre meios tons, sombras. Por exemplo, o seguidor de Cristo, o apóstolo Paulo no Novo Testamento, abordando também este tema, diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Ou seja, não o dinheiro em si, está é a raiz de todo o mal, e amor ao dinheiro, isto é, amor patológico pelo dinheiro, por tudo material. Na maioria das religiões, incluindo o cristianismo e a ortodoxia, não existem tais indicações claras de que algo é mal em si mesmo. O dinheiro não é mal, mas o amor ao dinheiro, a admiração por ele é mal. O corpo humano não é mal, mas a luxúria é má. O álcool não é mal, mas o seu abuso e alcoolismo são maus. Mesmo o veneno não é mal. Em pequenas doses, o veneno até pode ser um remédio, mas usar o veneno para fins maléficos é um mal. Sentiu a diferença? Em que ponto é que algo se torna mal? O momento em que começa a possuir-te, a obscurecer a tua razão, a possuir-te. Quando cedes à tentação e tentas comprar com dinheiro aquilo que o dinheiro não pode comprar, o amor, a amizade, a atitude das pessoas. Quando não se dirige o dinheiro e os investimentos para o benefício das pessoas, não para o benefício, mas para o mal. E de um modo geral, uma das ideias principais, por exemplo, do cristianismo, é a ideia de livre-arbítrio, liberdade do pecado. Não deve permitir que nada tome conta de si completamente, inteiramente, dos seus pensamentos e sentimentos. Se o amor ao dinheiro se torna o sentido da vida, se uma pessoa não vê nada à sua volta, passa por cima da cabeça das pessoas, trazendo sofrimento a todos os que as rodeiam, e não bons, então esses investimentos e essa acumulação transformam-se realmente em mal. Por outras palavras, o critério mais importante é o pensamento de uma pessoa, o seu desejo de melhorar as pessoas e a si próprio. É por isso que disse nos meus vídeos anteriores que os melhores investimentos são aqueles que visam criar benefícios reais para as pessoas, benefícios reais à sociedade e à criação de bens e serviços. E não para especulação em instrumentos derivados, para enganar ou iludir outras pessoas. Isto é bom do ponto de vista da estabilidade dos investimentos a longo prazo, mas também do ponto de vista da paz, da felicidade e do aspecto moral da vida humana. Dinheiro sujo, dinheiro feito de sangue, de infortúnio humano não o fará feliz a longo prazo. Repito, o capital forma-se apenas no seu trabalho principal, criando benefícios para as pessoas, e não na bolsa e não com a ajuda de instrumentos especulativos virtuais. A bolsa de valores e todos os instrumentos de investimento são simplesmente criados para preservação, para transferência de capital para o futuro. Para recuperar a inflação, mas nada mais. E mais uma vez, para algum propósito, para algumas boas tarefas a longo prazo e ações úteis. Espero que tenha percebido a diferença entre os conceitos de amor ao dinheiro e uma atitude responsável em relação às finanças ou o conceito de frugalidade. Não há nada de mal ou vergonhoso na frugalidade. Uma pessoa econômica e honesta, uma pessoa econômica pessoa que bem-sucedido nos investimentos, agradando a Deus. Não há nada de mal ou imoral no dinheiro e na própria riqueza. Pelo contrário, esta é mais uma oportunidade de beneficiar as pessoas, pagar mais impostos, ajudando assim a sociedade em que vive. Pessoas ricas, como já referi em outros vídeos antigos deste canal, em média, são ainda mais humanos e gentis com as pessoas que os rodeiam. São mais misericordiosos, pois as suas necessidades básicas já estão supridas e o foco de atenção é transferido para a humanidade, para necessidades espirituais superiores. Qualquer pessoa, mesmo rica e ou pobre, deve perceber que é mortal, que a sua consciência e honra devem ser protegidas e preservadas desde tenra idade. Para que mais tarde,
Como se costuma dizer, não fique terrivelmente dorido e envergonhado de si próprio. Estes são os pensamentos, amigos, sobre um tópico de vídeo fora do padrão para finanças e investimentos. Espero que haja motivos para refletir. Obrigado pela atenção e voltamos a ver-nos.